Olá, sou Inácio Santos, sejam bem-vindos ao Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje, dia da nossa playlist X-Men Sagas, hoje com um crossover, vamos falar de X-Men e Novos Titãs. Eu até anunciei X-Men versus Novos Titãs, mas a verdade é que não existe confronto entre essas duas equipes no crossover. É uma história lançada há bastante tempo. Houve 4 grandes crossovers Marvel e DC. 2 do Superman com o Homem-Aranha e um do Hulk com o Batman e o das duas equipes. As duas equipes têm em comum, todo mundo tinha algo em comum nesses encontros, 7 encontros, né? O Superman e o Homem-Aranha tinham em comum, e fazia parte da trama, o fato deles trabalharem para jornais. O Batman e o Hulk tinham em comum um nome, Bruce, né? Dr. Robert Bruce Banner e Bruce Wayne. E aí, como o Hulk é um cientista, ele vai, em determinado momento do começo da saga, trabalhar na Wayne Enterprise. E os Novos Titãs e os X-Men eram a segunda geração de duas equipes que já tinham tido uma primeira versão bem diferente. Então, os Jovens Titãs, a Turma Titã original, né, tinha acabado de sofrer uma transformação e tinha passado a se chamar os Novos Jovens Titãs, e os X-Men tinham estreado, aquela equipe já tinha alguns anos, mas tinha estreado como os Novos X-Men após Giant Size X-Men número 1. Inclusive, queria fazer um pequeno parênteses aqui. Um livro que eu recomendo muito para o pessoal. Uma hora posso fazer inclusive um vídeo especificamente sobre ele. Nesse Pancadaria, vocês vão ver alguns bastidores do que foi a rivalidade da Marvel e a DC durante alguns anos. E uma curiosidade interessante, não poderia ser o encontro dos X-Men com outra equipe nessa época, porque Marv Wolfman e George Pérez foram chamados para o título os Novos Titãs para marvelizar a equipe, para tornar a equipe algo mais o que eram os sucessos da Marvel. O grande carro-chefe da Marvel naquela época já, as vendas eram dos X-Men, desses novos X-Men de após Giant Size X-Men número 1. Então, as duas equipes eram muito parecidas. E se você quiser encontrar um paralelo mais próximo ainda, as duas tinham seu próprio Logan. Cada uma um Logan. Quem era o Logan dos Titãs era Garfield Logan, o Mutano. E o Logan dos X-Men, o Logan mais popular do universo nerd, o Wolverine. Bom, qual é a história, né? A história do encontro entre essas duas grandes equipes primeiro se passa no mesmo universo. Diferente do entendimento que nós vamos ter depois em Marvel vs DC, na trilogia Marvel vs DC ou DC vs Marvel, cada edição saía com um título diferente, as duas equipes coexistem no mesmo universo. Isso dá a entender, a princípio, que então essa história está fora da cronologia. Mas eu acredito que não, vou falar disso mais no final do vídeo. Por que a gente sabe disso? Os X-Men, a história começa com premonições de ambos os lados em ambas as equipes, né? Os X-Men vão ter pesadelos com Jean Grey. O Ciclope vai atender um espírito de Jean Grey à porta. Essa saga é depois da saga da Fênix Negra, quase logo em seguida. E Ravena, que tem poderes espirituais, uma ligação, uma conexão maior com o mundo espiritual, vai ter premonições mesmo nítidas do que seria o retorno da Fênix. E Koriander, a Estelar dos Novos Titãs, vai reconhecer a Fênix quando o Mutano vai assumir a forma da criatura que Ravena descreve, de seus pesadelos, de suas premonições. Koriander vai reconhecê-la como a Fênix da qual ela já ouviu falar no espaço, porque a Koriander é uma alienígena e ela já sabe da entidade Fênix e da destruição que ela já fez ao passar pelo universo outras vezes, em outras encarnações anteriores a essa, que simulou a imagem de Jean Grey. E o Robin vai fazer um pequeno link. Ao ouvir a descrição, ao ouvir essa conversa,
o Robin vai pegar e vai dizer o seguinte, fala, não, Fênix, existe uma, e você está descrevendo em forma humana, existe uma super-heroína com esse nome num grupo que age em Nova York, que eu já vi agir em Nova York, eu já vi na TV, que são os X-Men. Então, as aventuras dos dois grupos, das duas equipes, se passam no mesmo universo. O Robin sabe que os X-Men agem em Nova York, né? Assim sendo, os novos Titãs vão a Nova York em busca dos X-Men. E os X-Men, após as premonições, começam a perceber que outras pessoas ligadas a Jean Grey também tiveram visões semelhantes, pesadelos semelhantes, e algumas delas perceberam movimentações estranhas. E por quê? Vamos ao plano agora do vilão. O vilão dessa série é Darkseid. Darkseid, inimigo da Liga da Justiça. Queria fazer mais um parênteses aqui. É um encontro, um crossover bem fora daquela regra, daquela série de regras que regiam os crossovers. Os outros 3 crossovers foram perfeitinhos. Eles tinham um herói de uma editora, um herói de outra. Um vilão de uma editora principal, um vilão de outra editora como principal. E nós tínhamos outros vilões e coadjuvantes em igual medida, que iam preparando a trama para o seu clímax, né? A ponto de, um dos 2 encontros que foram publicados entre Superman e Homem-Aranha, existir do lado do Superman um Parasita e do lado do Homem-Aranha o Hulk, inclusive. O Superman chega a se encontrar com o Hulk durante o encontro dele com o Homem-Aranha. O Hulk estava sem título próprio na época, se não me engano, apareceu como um dos coadjuvantes, mas era 1 a 1, assim, certinho. E sempre personagens mais ligados ao cânone das equipes, no caso dos personagens individuais, porque a equipe só teve o encontro dos X-Men com os Titãs. Mas ligado ao cânone daquele personagem que estava sendo retratado, daquele personagem que estava se encontrando com o outro. Darkseid não é inimigo dos Titãs. Os parademônios sequer são conhecidos do Robin no começo da saga. Ele olha e fala, que rosto é esse? E depois ele vai chegar à conclusão que são parademônios, quando ele encontra o primeiro deles. Então o Darkseid não é inimigo dos Titãs. Outra coisa, de verdade, a revista só tem 2 vilões, e os 2 são da DC. O próprio Darkseid e o Exterminador, que ele contrata para cumprir a missão, para chegar ao seu plano maligno, do qual eu ia falar quando fiz esse parênteses. Então, é um plano bem diferente. A Fênix vai surgir como vilã, mas ela é tanto vilã quanto vítima, e ela é uma vilã que já havia morrido, né? Primeiro, ela sequer é uma vilã, ela é uma heroína que foi corrompida e que no arco que mostrou sua corrupção, a trama é encerrada com a morte dela, né? Então, ela sequer completou sua transformação e continuou como vilã atazanando os X-Men. Então, não sei nem se ela conta como uma vilã para o que seria o padrão, né? Mas se for, ela é usada pelo outro vilão, que é o Darkseid. Ainda assim seriam 2 vilões de um lado, o Darkseid e Exterminador da DC, um vilão do outro, Fênix Negra. Bom, qual é o plano do Darkseid, do qual eu ia falar? O Darkseid está coletando das mentes das pessoas e dos locais onde a Fênix usou seus poderes, vestígios, e está tentando reconstituí-la com uma máquina. Para isso ele contratou o Exterminador para dirigir as operações dos parademônios na Terra com esse fim, levando e construindo máquinas nos lugares onde a Fênix mais manifestou seus poderes. E os X-Men, ao seguir a trajetória deixada pelas premonições, pelas perturbações que as pessoas próximas a Jean Grey sentiram naquela noite, vão até um desses lugares onde Jean Grey manifestou seus poderes e vão encontrar o Exterminador e sua equipe de parademônios operando uma máquina lá. E vão se enfrentar com o Exterminador, que vai acabar com a derrota dos X-Men e a sua captura, para que justamente o Darkseid consiga exatamente o que ele quer. O que ele quer? Os vestígios da Fênix Negra que estão na mente dos X-Men, no seu contato direto com ela. Os X-Men vão ser ligados a uma máquina para isso. Só que o Darkseid já havia despachado parademônios para capturar os X-Men em Westchester. Ele não sabe que eles estão se dirigindo para se encontrar com o Exterminador em sua missão. E em Westchester, quem chegou antes dos parademônios foram os Jovens Titãs, os novos Jovens Titãs. Eles derrotam o Professor Xavier
e acabam sendo capturados pelos parademônios que acham que eles são os X-Men. Alguns deles batem com a descrição, as equipes têm similaridades, né? E eles são capturados e levados, e isso vai custar a vida de Kavok, um servo de Darkseid, uma espécie de general do Darkseid que comete esse erro, capturar os caras errados, ele vai ser eliminado pelo efeito ômega. A partir daí, em posse dos últimos resquícios que precisa da Força Fênix, Darkseid vai conseguir trazer a Fênix de volta. E ao fazê-lo, vai dar início à segunda etapa do seu plano, que envolve a destruição e o domínio de tudo, e vai abandonar X-Men e Titãs no planetóide onde ele executou a reincorporação da Fênix, para onde eles foram levados e onde estava a máquina principal. Ele não conta com uma coisa: o início da saga todo foi permitido por informações dadas por Metron. E Metron utilizou a cadeira Mobius para atravessar a barreira de Prometeu, uma barreira que separa, que está nos limites do universo de si. E que, além dela, até a Odisseia Cósmica, escrita pelo Jim Starlin, nós não sabíamos o que havia do outro lado, né? E recentemente a morte dos Novos Deuses, isso ficou mais claro ainda, mas do outro lado está a antivida, fonte da equação antivida que o Darkseid tanto procura. A cadeira Mobius voltou sem Metron quando ele foi para lá. Ele recebeu os componentes que precisava para a sua viagem, em troca das informações que deu ao Darkseid nas primeiras páginas da revista, e viajou para além da Muralha de Prometeu descobrir o que havia do outro lado. A Muralha de Prometeu, ela é feita de pedra, óbvio, uma pedra mágica, uma coisa imaterial, na verdade, mas composta também por todos aqueles que já ousaram atravessar a muralha. E Metron atravessa a muralha com a poltrona Mobius, mas não faz parte dela. Quer dizer que ele conseguiu, né? Ele não virou prisioneiro da muralha. Não surge o rosto de Metron do outro lado. Isso é importante no final da saga, no epílogo da saga. Bom, a cadeira de Metron voltou sem ele nessas primeiras páginas. Isso é importante porque os X-Men, após serem abandonados no planetóide por Darkseid, que agora está com a Fênix a seu lado, deveriam morrer porque o planeta começa a perder a atmosfera. Era o Darkseid e seu equipamento que mantinha aquele planeta estável o suficiente para que os X-Men pudessem sobreviver nele, os X-Men e os Novos Titãs. E, na ausência dele, o planeta começa a ruir, mas a poltrona Mobius está lá, e os X-Men, Lince Negra, os dois mais jovens, a Lince Negra e o Mutano, né, acabam percebendo que ao desejar estar num lugar, a cadeira os leva para lá. Só que a cadeira, eles eram pequenos, né, coube meio que os dois lá, mas a cadeira só cabe um de cada vez. Então o que os X-Men fazem? Com a ajuda de Xavier, o Mutano assume a forma de um dragão, e os X-Men todos sobem sobre ele, e os Novos Titãs todos sobem sobre ele, e ele toca a cadeira Mobius e então deseja, e eles conseguem voltar a Nova York. E assim eles vão surpreender Darkseid, que vai continuar seus planos, imaginando que os X-Men e os Novos Titãs deixaram de existir junto com o planetóide em que ele os abandonou. Bom, os X-Men vão localizar então o Darkseid, vão voltar a enfrentar a Fênix. A Fênix está energizando os Fossos do Inferno de Darkseid, os Fossos do Inferno de Apocalipse, para a conclusão de seu plano, e vai ser confrontada pelos X-Men. E ao longo desse confronto, com a ajuda de Xavier e com a ajuda de Ravena também, que vai esticar seu elo empático, vai estender ele até alcançar a Fênix, eles vão começar a fazer ela se lembrar de quem foi Jean Grey e de como ela era quando era Jean Grey. E aí ela vai começar a vacilar e vai começar a se desincorporar, ela não vai ter força de vontade suficiente para se manter. E Darkseid vai começar a pressioná-la para cumprir seu plano. É nisso que nós chegamos à conclusão da saga. Por quê? Confrontada ali com Darkseid, que quer só manipulá-la, ela escolhe Scott Summers e procura nele sua âncora. Ela chega a possuí-lo. E lá, vendo suas memórias, entendendo plenamente quem ela era, quem ele é e o quanto ele a ama, a Fênix vai terminar de se lembrar de quem é, vai parar de servir a Darkseid, vai deixar o corpo de Ciclope, ela se desincorporando, porque ela perdeu força de vontade, mas movida por esse novo sentimento, ela vai abduzir Darkseid e juntos eles vão atravessar a barreira de Prometheus. E nós vamos ver o rosto de Darkseid surgindo então na barreira como
como surgiram de todas as outras pessoas, exceto o Metron, que obteve sucesso com a Poltrona Mobius, surgindo como parte da barreira, ou seja, aparentemente Darkseid morreu, ele vai fazer parte da barreira a partir de então. E aí, Poltrona Mobius, os X-Men vão voltar, os Novos Titãs vão voltar, eles vão comemorar sua vitória, depois vão se despedir, e a Poltrona Mobius permanecerá à deriva, até ser encontrada por Metron, que volta de sua viagem ao outro lado da barreira de Prometheus. E isso também é importante, porque é um gancho que até foi explorado na mitologia dos Novos Deuses, o fato de Metron ter esses conhecimentos e saber o que há do outro lado da barreira, mas que nós não vamos ver mais no crossover, né? Inclusive porque esse crossover não vai se repetir. A história do crossover em si, vocês podem ver que é uma história curta, ela tem suas idas e vindas, né? Então os X-Men, em seu primeiro confronto com o Exterminador, são derrotados e capturados, enquanto os Titãs são derrotados lá na mansão, e aí todos eles como prisioneiros são reunidos no planetoide onde a máquina foi construída, depois eles vão juntos atrás de Darkseid, aí é o confronto final. Então ela tem idas e vidas, mas ela foi uma minissérie, ela não foi, no Brasil ela foi lançada em um exemplar único, porque as nossas revistas em formatinho tinham mais páginas do que os exemplares americanos de 23 páginas. Né? Em média, no Brasil se publicava 4 exemplares da revista original americana dentro de um exemplar em formatinho, às vezes 3. E às vezes quando uma edição era especial chegava a se dividir, mesmo assim, ou até se editar, tirar um pedaço, uma página da revista, que era muito chato pra gente, que às vezes chegava a entender parte da trama errado por essa edição. Né? Em geral eles tentavam tirar algo que eles achavam que era sem importância, mas muitas vezes essas cenas faziam diferença no futuro. Excalibur e os próprios X-Men tinham muitas histórias que cada detalhezinho, cada quadrinho depois montava um mosaico maior no final daquela saga, e muitas dessas coisas foram perdidas. Queria dar um exemplo de uma edição que sofreu uma revista do X-Factor, e que é por causa de eles acharem sem importância uma explosão que aconteceu. No Brasil nós não vimos a morte de Sebastian Shaw. Depois ele apareceu vivo e tudo mais, mas nós só ouvimos falar que ele morreu, e como ele morreu fazia diferença para entender por que ele sobreviveu. Né? Explodiu um lugar com ele dentro, o cara absorve energia cinética. É claro que ele sobreviveu, mas nós não tínhamos visto isso, porque as páginas da revista onde Shinobi Shaw atentou contra o pai foram tiradas da revista X-Factor na época, porque parecia uma cena de menor importância para os editores. O trabalho de edição, ainda mais com esse espaço limitado nas revistas em português, é muito difícil. Eu não quero desmerecer o trabalho dos editores da antiga editora que publicava, mas com os X-Men que os roteiristas planejavam as coisas com anos de antecedência, qualquer imagenzinha fazia muita falta para nós. Voltando ao crossover, eu falei no começo aqui que existia uma explicação para a história se passar no mesmo universo, mesmo depois, nos anos 90, a gente sabendo que durante DC vs Marvel, Marvel vs DC, que são 2 universos separados e que os heróis supostamente não tiveram inclusive nenhum encontro entre si, porque eles descobrem os 2 universos durante DC vs Marvel. Né? Então qual a explicação para isso? Primeiro, essa é uma explicação que eu encontrei lendo todos os crossovers. Eu posso estar errado, nunca encontrei isso como versão oficial das 2 editoras. Mas, primeiro, DC vs Marvel é uma trilogia. Ela termina com DC vs Marvel Série 3, uma revista, uma minissérie da qual eu já perguntei, inclusive, para vocês inscritos, se eu devo fazer vídeo no canal, porque tem razoável participação dos X-Men e de seus personagens. Inclusive, Magneto, junto com Darkseid, são os principais vilões dessa série. E ela termina de um jeito que, no final dela, ela tem uma viagem no tempo, a lá Dias de um Futuro Esquecido do cinema, que pode ou não ter zerado toda a cronologia dos encontros. Eu acredito que zerou, porque o próximo crossover que nós vamos ver depois dessa trilogia vai ser Vingadores versus Liga da Justiça. E em Vingadores versus Liga da Justiça, nós vamos ficar sabendo que aquele é o primeiro encontro dos super-heróis, das 2 equipes. Então eles não se lembram dos eventos de DC versus Marvel, ou Marvel versus DC. Então logo, aquilo que foi aberto no final da trilogia original, com a viagem no tempo do personagem Acesso, ele volta lá para o beco, onde tudo começou em DC versus Marvel Série 1. E ele diz, eu vou tentar fazer tudo diferente. Então se ele conseguir fazer tudo diferente, né, porque ele morre em DC versus Marvel Série 1, só que ele não sabia que era ele, morre um mendigo, que no final de DC vs Marvel Série 3 ele entende que é ele mesmo que viajou no tempo e passa os poderes a si mesmo. Um loop temporal desses que eu posso explicar melhor se vocês desejarem o vídeo de DC vs Marvel Série 3.
aqui no canal, ou inclusive da trilogia inteira. Bom, a partir disso ele fala que vai fazer tudo diferente, então talvez ele tenha feito, né? E não tenha havido nenhum dos 3 crossovers. Isso é a primeira coisa que estabelece. Eu acredito que sim, ele fez tudo diferente e não houveram DC vs Marvel Série 1, Série 2 e Série 3. Por isso, Liga da Justiça e Vingadores se encontram e não se conhecem. Inclusive tem seu entreveiro típico de super-heróis, porque nunca se viram antes. O Superman nunca viu, então, o Hulk, e o Thor nunca viu o Shazam, e a Mulher Maravilha nunca encontrou a Tempestade. Também que a Tempestade não estava no crossover. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa é a trama de Vingadores vs Liga da Justiça, que envolve o Grão-Mestre, que inclusive foi retratado nos cinemas, no CM, no filme Planeta Hulk, não, perdão, no filme Thor Ragnarok. Também poderia ser chamado de Planeta Hulk. Mas nesse filme nós vemos uma versão do jogador, do Grão-Mestre, que gosta de fazer disputa entre personagens com poderes e fazer apostas sobre isso. Ele é um dos anciões do universo e faz isso desde que o universo existe. E eu não vou contar aqui toda a trama de Vingadores vs Liga da Justiça, mas em um determinado momento, quando parece que os heróis perderam, eles visitam a fortaleza do jogador, do Grão-Mestre, e ele está extremamente ferido. E a realidade foi alterada pela derrota dos heróis nesse interlúdio. E a nova realidade, os dois universos estão colados, presos um no outro. As duas terras têm contato, a ponto do Arqueiro Verde e o Gavião Arqueiro terem trocado de universo. Né? O Gavião Arqueiro, inclusive, faz parte da Liga da Justiça, porque os universos são próximos, eles conseguem passar pelo acesso. O acesso é fixo entre eles. E ao acessar o lugar onde vive o jogador, com a ajuda do Vingador Fantasma, para saber o que está acontecendo e entender, se lembrar que nem sempre foi assim, que nem sempre houve esse acesso permanente, nós vemos eles ingressando na sala cheia de troféus. E nessa sala de troféus existem elementos dos encontros Marvel DC antigos, inclusive o de Titãs e X-Men, e também temos uma representação das duas entidades de DC vs Marvel, dando a entender que em outros momentos o Grão-Mestre, junto com outras entidades, proporcionou o encontro das duas realidades. Proporcionou esse encontro comum, como se inclusive ela fossem parte da mesma realidade. E esses rearranjamentos, né, essas reorganizações da realidade que acontecem em Liga da Justiça e Vingadores poderiam explicar porque durante uma das versões da realidade em que os universos estavam unos, X-Men e Novos Titãs se encontraram e depois, ao os universos voltarem a serem dois separados, eles não se lembram mais dos encontros, porque na verdade aquilo nunca aconteceu. Bom, apesar de ser um crossover e, como eu disse, ele parecer fora da cronologia, a história funciona também como um epílogo muito bom para a personagem Fênix Negra, uma despedida que ela não pôde ter de todos os X-Men, ela tem nesse crossover, como eu disse, é um crossover bem diferenciado, crossover que não tem a mesma quantidade de vilões dos dois lados, que o vilão do lado da Marvel não é exatamente um vilão, tanto que é ela quem derrota a Darkseid, não os X-Men, como eu disse, ao levá-lo através da barreira de Prometeu. Então, é um crossover bem acima da média, apesar de eu dizer, né? A história é simples, ela tem pequenos vai e vem, ela vai lá para o planetoide, volta, os titãs acham a Mansão Xavier com muita facilidade, mas ela tem outras camadas e outras dimensões que tornam essa história muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado do resumo, como eu gostei de ler a história na época. Todos os crossovers entre a DC e a Marvel são muito difíceis de serem republicados. Na verdade, o único... só 2 que eu sei que foram republicados. Né? Essa história que eu contei para vocês saiu, olhem a ironia, originalmente em Grandes Heróis Marvel, um crossover da DC com a Marvel, mas Abril publicou em Grandes Heróis Marvel número 7, e depois ela foi republicada na minissérie Grandes Encontros Marvel DC, que começava com o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Superman e terminava com o último encontro deles. E no meio tinha os X-Men e os Novos Titãs, e depois o Batman com o Hulk. Então ela foi lançada uma vez, e a outra foi a própria Liga da Justiça vs Vingadores, que eu citei aqui, que saiu em minissérie e depois saiu em capa cartonada pela Panini também, e que hoje em dia é muito difícil de encontrar até no Mercado Livre. Né? Imagino que tenha problema de direitos autorais, mesmo a Panini sendo a detentora dos direitos das duas editoras, mas autorizações para publicar
encontros desses personagens, republicar encontros que já aconteceram desses personagens, uma vez que isso não interessa mais as duas editoras hoje em dia, que hoje em dia elas competem mais comercialmente e tem menos essa relação de criar crossovers e fazer referências amistosas umas às outras, né? Bom, fiz o resumo. Queria dizer que o nosso próximo vídeo de sagas também é sobre um crossover, né? E um crossover também bem diferente. Inclusive são 2 crossovers que eu vou fazer um resumão aqui no domingo que vem. São os 2 crossovers de X-Men com Star Trek. Os que saíram na minissérie em quadrinhos e os que saíram no livro de bolso. Quero trazer aqui para vocês uma versão resumida desses 2 crossovers. E foi pedido pelos inscritos e espero que vocês gostem. Na semana, mais um vídeo da playlist X-Men Principais Personagens. Vai ser o vídeo do Noturno, que também foi pedido pelos inscritos. Também outros pedidos dos inscritos vão ser atendidos nessa playlist, então nós vamos ter vídeo dos Morlocks, da Psylocke, das várias versões da X-Force. Fiz o vídeo da X-Force na semana que passou. As pessoas gostaram, reagiram bem, quiseram saber sobre as outras X-Force, formações da X-Force, da qual eu só dei uma pincelada, vou trazer para cá também, fazer vídeo das outras encarnações da X-Force. E a gente vai organizando tudo isso e lançando aqui no canal para atender aos inscritos. E peço, faça mais comentários, faça mais pedidos, ajuda muito a gente aqui a saber quais são as preferências de vocês. Também não percam, além dos vídeos do nosso canal, né? Então já anunciei aqui Noturno na quarta-feira e no domingo X-Men e Jornada nas Estrelas. Não percam também o vídeo do Estúdio Maçã, que eu sempre indico para vocês, um outro canal sobre X-Men muito bom e que também tem vídeos aos domingos à noite. E vai ter vídeo esse domingo aí, depois do meu. Vai ter vídeo no próximo domingo também, não percam, tá, pessoal? No mais, queria agradecer de novo a audiência de vocês. Peço que, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, coloquem nos grupos, mandem pelo WhatsApp, para que a gente possa aumentar a visualização do nosso canal, para que a gente possa aumentar nosso número de inscritos e ter assim mais condições para produzir mais vídeos para vocês e para os fãs de X-Men que ainda vão nos conhecer. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações e estar por dentro de tudo que sai aqui sobre X-Men. No mais, muito obrigado e até a próxima.